Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você, estudante. Aqui uma biblioteca, né? Um centro de arquivos, onde você pode estar buscando aqueles assuntos que o professor te solicitou, aquela matéria que ele te solicitou no seu trabalho, as provas. Até mesmo você que é concurseiro, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, tá? No nosso fluxo, no nosso cronograma, hoje nós vamos falar sobre o fim da escravidão no Brasil. Estima-se, num contexto histórico, que entre a segunda metade do século XVI e o século XIX, cerca de 3,5 milhões de africanos tenham sido capturados e trazidos para o Brasil para aqui trabalhar como escravos. A maior entrada ocorreu na primeira metade do século XIX, justamente o período de expansão da lavoura cafeeira. Tá? Então, em todo o período colonial, em todo o período imperial do Brasil, houve o tráfico negreiro, porque era o modo de produção da época, era o modo de produção que foi aceito aqui no Brasil, né, para alavancar a sua economia, uma economia de latifúndio, e seja ele internacional ou interno, a escravidão sempre existiu aqui no Brasil. Tá? Então, a sobrevivência da escravidão africana no Brasil dependeu, desde o início, do contínuo fornecimento de cativos por parte dos traficantes e mercadores de escravos. Porém, no início do século XIX, a Inglaterra aboliu o tráfico negreiro para suas colônias e iniciou uma política agressiva pela abolição do tráfico transatlântico. As razões para a mudança na política inglesa em relação ao tráfico e ao escravismo têm gerado algumas discussões entre os historiadores. Tá? A explicação mais conhecida, defendida principalmente pelos teóricos marxistas, destacam basicamente os interesses econômicos da coroa e da burguesia inglesa. Claro, por quê? Porque a Inglaterra estava se industrializando, ela produzia seus produtos em larga escala para um mercado que precisava de pessoas para consumir o que ela produzia. Então, como escravo não tem dinheiro, né, para consumo, o dinheiro que o escravo ele arrecadava era para compra de alforria, então aquele sistema escravista ele não funcionava aos interesses do modo de produção inglês. Então era mais interessante ter um trabalhador assalariado, com dinheiro para poder pagar o que se produzia, do que ter uma mão de obra escrava que ela não teria capital de consumo. Tá? Ao abolir o tráfico em suas colônias, o governo inglês criou condições para que os colonos ingleses investissem os recursos antes aplicados na compra de escravo na aquisição de produtos industrializados pela Inglaterra, óbvio. O fim do tráfico nas Antilhas inglesas obrigou os proprietários a empregar trabalhadores assalariados no engenho de açúcar. Isso teve uma contrapartida. A consequência foi que o açúcar das Antilhas se tornou mais caro até do que o açúcar brasileiro, que continuou sendo produzido por escravo, já que não se investia em mão de obra mensalmente, mas era uma aquisição única. Então, os custos de produção do açúcar brasileiro ele era menor do que o custo de produção do açúcar inglês, que para a Inglaterra não fazia mais sentido essa produção em latifúndio, porque ela estava no processo de maquinofatura. Tá? Contrapondo-se a essa visão, estudos recentes têm concluído que a mudança na política inglesa tinha razões culturais e políticas. A campanha abolicionista inglesa era produto de um movimento popular muito forte na Inglaterra, encabeçado pelos Quakers, e realizado por meio de petições públicas anti-escravistas, artigos na imprensa e pressão sobre o parlamento. Essa questão cultural ela tem muito a ver com a questão religiosa, já que boa parte dos ingleses, ou a maioria dele,
deles são protestantes. Então tem essa questão cultural por parte dos Quakers, que são descendentes de protestantes, mas eu sou um dos defensores que o maior interesse da Inglaterra contra a escravidão é a questão da própria industrialização e da sua produção de produtos para um mercado que necessitava de consumidores, tá bom? Em 1831, foi aprovada uma medida para validar um tratado entre Brasil e Inglaterra, pelo fim do tráfico negreiro. Lembrando que esse interesse da Inglaterra no Brasil tem duas questões. Primeiro, o auxílio que a Inglaterra prestou ao Brasil no período napoleônico e o próprio modo de produção inglês, sendo que o Brasil era fornecedor de matéria-prima para a Inglaterra. Então, era interessante para a Inglaterra intervir no modo de produção brasileiro, para favorecer os interesses ingleses. Tá? Só que os traficantes e proprietários ignoraram as leis, ignoraram os acordos. O tráfico continua em ritmo crescente, muitas vezes com a colaboração até mesmo das autoridades. As relações entre Inglaterra e Brasil iam se deteriorando, quando o parlamento inglês aprovou, em 1845, a Lei Bill Aberdeen, lei que autorizava a marinha inglesa a apreender os navios negreiros e julgar os responsáveis, ou os infratores, em tribunais na Inglaterra. A Bill Aberdeen provocou violentas reações da política brasileira, que consideraram a medida uma violação da soberania nacional. Os ingleses ignoraram as reações brasileiras e reforçaram a fiscalização. Entre 1849 e 1851, cerca de 90 navios foram apreendidos pelos ingleses. Essa quebra de braço com a Inglaterra duraria muito tempo. Em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Tá, professor, mas o que proibiu a escravidão não foi a Lei Áurea? Pois bem, a confusão é justamente nesse termo aqui, tráfico de escravos. São duas leis distintas uma da outra, tá? Muita gente toma pau no vestibular e não é nem por causa dessa confusão das leis. A lei Eusébio de Queiroz, ela proíbe o tráfico, ela proíbe o comércio internacional. Mas o comércio interno de escravos, ele vai continuar existindo, tá bom? É a abolição da escravidão de modo geral que a Lei Áurea, ela tem a ver, não a Eusébio de Queiroz. Com a proibição do tráfico internacional, os cafeicultores e outros fazendeiros tiveram de recorrer ao tráfico interno ou o interprovincial. As lavouras decadentes de cana-de-açúcar do Nordeste e o Centro-Sul do país ampliaram a venda de escravos para as lavouras do Centro-Sul, que se transformaram na principal região escravista do Brasil. O tráfico realizado dentro do país continuou significativo até 1870, quando ele começa a declinar, constituindo a última tentativa de remanejamento de escravos entre as províncias. Ele começa a declinar por quê? Porque essa mão de obra escrava ela não é reposta, porque não se podia mais trazer escravos da África. O comércio internacional pela Eusébio de Queiroz ele foi proibido. Tá? Então essa mão de obra ela não foi reposta, por isso ela entra em declínio. Proibido o tráfico, as capitais antes aplicadas, os capitais, né, antes aplicados na compra de escravos, foram deslocados para outras atividades. Ocorreu assim um incremento das indústrias, das ferrovias, dos telégrafos e da navegação. A partir da década de 1860, o movimento pela abolição ganhou mais força, principalmente depois da Guerra do Paraguai. É nesse momento histórico da Guerra do Paraguai, quando milhares de negros foram libertados das fazendas, para que eles pudessem combater nas fileiras do Exército Brasileiro, nessa guerra em questão. A grande influência dos fazendeiros na Câmara, no Senado, o governo, de modo geral, ele decidiu o rumo da abolição no Brasil, e eles decidiram que essa abolição ela seria lenta, gradual e segura. Mas segura para os privilégios dos grupos dominantes, para os formadores de opinião.
já que parlamento, senado e o governo, de modo geral, ele era composto por fazendeiros e proprietários de escravos, então eles tinham que defender os seus interesses. Então tem duas leis de destaque nesse período, que é a Lei Rio Branco, a Lei do Ventre Livre, né? Essa lei é do ano de 1871, que declarava livre os filhos das mulheres escravas nascidos a partir daquela data. E a lei rezava que as crianças livres ficariam com as suas mães até os 8 anos de idade. Depois disso, os senhores eles podiam optar entre receber uma indenização do Estado ou exigir do Estado que os libertos trabalhassem para eles até completarem 21 anos. Observe aí a contradição e a defesa de um interesse. A segunda lei é a Lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei do sexagenário, essa lei do ano de 1885. Essa lei rezava que os escravos eles seriam libertos quando eles alcançassem a idade de 60 anos. E, a título de indenização, o trabalhador ou esse escravo ele trabalharia por mais 3 anos ao seu dono. Mesmo os proprietários que inicialmente se colocaram contra a lei, contra essa lei, eles perceberam, depois da lei aprovada, que ela tinha lá suas vantagens. Porque a expectativa de vida de um escravo, ela não superava 40 anos. E os poucos que atingiam 60 anos, eles chegavam a essa idade já sem força produtiva, tornando-se, entre aspas, um peso para o seu senhor. Né? Então, observe que são duas leis bem parecidas na questão da defesa do interesse do proprietário de escravo, do latifundiário. Por volta de 1885, a campanha abolicionista tornou-se mais intensa. Associações e clubes voltavam-se contra a escravidão, fazendo propaganda aberta e levantando fundos para a compra de alforrias. Intelectuais, jornalistas, advogados, profissionais liberais e mesmo fazendeiros, eles aderiram à causa da abolição. As fugas de escravos elas tornaram-se cada vez mais constantes e frequentes. Ativistas, entre esses ativistas, os filhos dos próprios cafeicultores, eles organizavam grupos para ajudar escravos a fugir das fazendas, conduzindo-os a lugares seguros, como, por exemplo, a cidade de Santos, já que houve um deslocamento dessa mão de obra para o centro-sul. Então, a cidade de Santos era uma região de produção de café, então ela se tornou também uma região de quilombo, onde alguns escravos fugidos, eles fundaram o quilombo do Jabaquara, que chegou a reunir cerca de 10 mil pessoas. Muitos proprietários, sem condições de impedir as fugas, tomaram por si só a iniciativa de libertar os escravos em troca de uma permanência na lavoura por mais alguns anos. Diante dessa situação, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que substituía provisoriamente o pai, que era o Dom Pedro II, no trono, e ela assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Aí sim, a escravidão como modo de produção ela foi proibida. A abolição ela não vai provocar o colapso da produção agrícola, como alguns cafeicultores temiam e alardeavam. Grande parte dos escravos eles continuaram trabalhando para seus ex-senhores, numa situação de dependência semelhante à da escravidão, em especial no Nordeste, que ela já vinha em declínio, né? E os engenhos de açúcar já estavam bem decadentes, então havia uma troca de mútuo interesse. Vou explicar um pouquinho sobre isso daí no final. A questão desse interesse entre escravo e senhor. No Vale do Paraíba, Fluminense e Paulista, muitos libertos estabeleceram regime de parceria com os seus antigos donos, tornando-se pequenos sitiantes ou ainda trocadores de gado. Muitos escravos libertos foram buscar trabalho na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, a maior parte dos escravos, sem condições de concorrer com os imigrantes, foi obrigado a aceitar os trabalhos mais pesados e mal remunerados. E no Rio de Janeiro, os escravos tiveram até mais chances por conta da industrialização. Se para os escravos a abolição trouxe a tão sonhada liberdade, para a monarquia ela foi a causa da perda de uma importante força de sustentação política.
porque os setores agrários e aqueles que sustentavam a monarquia brasileira, eles se sentiram traídos e principalmente os cafeicultores do Vale do Paraíba, e eles acabaram por entender que a escravidão ela não teve um programa de indenização aos proprietários. E após o dia 13 de maio, a monarquia ela ficou com os dias contados no Brasil. Então, essa troca de interesse pela permanência, né, desse trabalho nas lavouras, ela tem esse duplo interesse. Por quê? Porque nem o proprietário de escravo e nem o próprio escravo ele foi assistido pelo governo. Simplesmente assina-se uma lei libertando, mas não o prepara para o que estava acontecendo no Brasil nesse período, que era o período da iniciação da industrialização, esse aproveitamento de mão de obra, essa qualificação, ela não existiu. Então o governo ele não estava preparado para abolir a escravidão, ou não se preparou para tal momento. Então, se a monarquia brasileira, que ela era mantida por esses latifundiários, por esses cafeicultores, por esses proprietários de escravo, se eles perdem, se eles têm um governo que é contra eles, então, obviamente, o governo vai perder o apoio deles. Tá? Então, entende-se que o escravo ele tinha uma necessidade humana de se alimentar, de se abrigar, de assistência, e esse proprietário precisava da mão de obra. Tá? Então, a Lei Áurea, essa lei que ela tem um interesse social, mas ela foi irresponsável na questão econômica, ela foi o prego que fechou o caixão da monarquia no Brasil. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo ele foi interessante para você, considere tornar-se inscrito, compartilhe os conteúdos do canal. Esse canal que tem um caráter de utilidade pública, o meu papel aqui como professor consultor e você como aluno divulgador, fazendo com que os conteúdos desse canal sejam relevantes para a plataforma. E o seu like é de suma importância. Fiquem todos bem e até uma próxima.